Olá, tudo bem? O meu nome é João Geraldo Neto, eu estou aqui hoje no Multicast, como sempre, trazendo assuntos relevantes com pessoas importantes, considerando ainda mais que a nossa sociedade precisa cada vez mais de tratar de assuntos que muitas vezes são vistos como polêmicos, tabus, mas que são inevitáveis para a gente construir uma sociedade mais justa e igualitária. Hoje eu estou aqui com duas pessoas muito incríveis. Primeiro, o meu amigo Pierre, aqui do Instituto Multiverso também, que está me ajudando a entrevistar a super Carolina Iara. E a gente vai falar hoje aqui sobre mulheres na política. É isso mesmo, Pierre? É isso mesmo, João. Estamos aqui para entrevistar essa magnífica, né? Porque a Carol, ela vem aí de longas estradas. E aí a gente tá aqui de frente com Carol. De frente com Carol. Querida, de frente com a Iara. De frente com a Carolina Iara. Carol, de onde você vem? Qual é a sua trajetória? De onde surgiu Carolina Iara? Carolina Iara. Bem, primeiro quero mandar um abraço, né, para todo mundo que tá assistindo a gente, todas as pessoas. Dizer que é um reencontro isso daqui também, né? Entre eu e Pierre, entre eu e João. E é um prazer estar aqui. Como diz na novela, né? Sempre é um prazer estar de volta. Você não sabe o prazer que é estar de volta. Você não sabe o prazer que é estar de volta. Não é isso? E realmente é muito gostoso, né? Bem, Carolina Iara é uma mulher intersexo, travesti, negra, que vive com HIV... E que chegou em espaços políticos, em espaços de poder, com essas especificidades todas, sendo exceção, né, quebrando tabus, sendo exceção, e tendo lutado muito na vida para chegar até esses lugares, mas também tendo sido um projeto de várias pessoas também, né? Eu acho que a construção do que é a Carolina Iara é uma aposta de muitas pessoas, né? No que eu poderia ser e no que eu poderia retribuir para a sociedade, né? Desde lá a infância da minha avó, da minha mãe, né? Tentando lidar conforme elas conseguiam com essa questão da ambiguidade sexual, que é a pessoa intersexo, né? Que nasce com aspectos dos dois sexos biológicos, e com todo aquele preconceito, todo aquele equívoco médico que existia naquele momento histórico, desde aquele momento até depois, a partir da adolescência e juventude, com os movimentos sociais, né? Então também foi uma construção, uma aposta coletiva no que eu poderia ser, né? Seja no campo de estudo, né? De investirem, né? Que eu fosse estudar, né, que eu fosse a primeira da família a ter mestrado, né, até no campo também político da coisa, né, das pessoas de fato acreditarem na potencialidade daquilo que eu falo, daquilo que eu defendo, das pautas, né, que eu defendo. Eu acho que é um resumo muito, né, resumido, sim, porque tem muita coisa nessa Carolina Iara. Você é paulistana da Gema. Paulistana. Da Zona Leste. Isso. Né? E sempre morou na Zona Leste. Como que foi esse processo, assim, de Carolina agora, olhando para um pouquinho aí, para alguns passos atrás? Eu nasci em São Paulo, capital, né? Eu sou de uma família que veio para cá, né? Então a geração anterior veio, né, para São Paulo. Uma parte da família veio do sul da Bahia, né? Ali Itacaré, Itabuna, Ilhéus, né, e também uma outra parte de Salvador mesmo, né, vieram para cá. E a outra parte veio do interior de São Paulo, do sudoeste paulista, né, já quase perto do Mato Grosso do Sul. Então, essa junção aí cultural fez a minha família, né, e fez, por exemplo, meu sotaque, que é uma coisa bem misturada e tal. Mas eu nasci na capital, nasci na Zona Leste de São Paulo, me criei na Zona Leste de São Paulo e cria da luta por moradia, né? Então, o bairro que eu cresci, né, que é o bairro da Fazenda da Juta, em Sapopemba, é um bairro que foi construído por movimento de moradia, né? Então, eu lembro muito bem que a gente fazia reuniões, né? Fazia assembleias, fazia uma série de coisas do movimento de moradia do bairro
no meu momento, né, eu já chego com as casas, né? Então, ou seja, uma geração anterior já tinha feito aquelas lutas e a gente já tinha casa, né? Que era casa de mutirão de moradia, né? Casa própria, conquistada através disso, né? Conjunto habitacional de casas e também de prédios. Então já tinha então casa. Você já tinha, a sua família sempre foi do movimento social, né? Sempre teve algum engajamento, alguma participação, enfim, que foi aí de onde foi construindo também você, né? Você também veio desse movimento, né? Exatamente, E de diversas formas. Então, por exemplo, a mãe do meu padrasto, né? Uma das minhas avós, né? Ela, por exemplo, era quem cozinhava para as pessoas construírem as casas. Nos mutirões. Isso no final dos anos 80, começo de 90, quando era bem pequenininha. A minha mãe já chegou lá com a casa, comigo, já casando com o meu padrasto. Nós, por exemplo, já participávamos mais das movimentações para a regularização fundiária, né? As lutas para a regularização de documento e da posse da casa e tal, e também por as outras políticas públicas do bairro. Então, uma movimentação forte para ter uma creche, para ter EMEI, né? Escola, pré-escola, ter UBS, né? Lá perto, também, eu sempre tive muito perto, até mesmo antes de descobrir que vivia com HIV, já tinha uma coisa assim da juventude ali com o SAI do Betinho, né? Que fica ali foi um dos primeiros serviços, né? Daqui de São Paulo para HIV/AIDS, ali na Sapopemba, ali no Teutônio Vilela, que é um bairro vizinho. Então, era um ambiente ali muito já propício para a criação de um ativista, assim, né? Sim. Basicamente. E eu acho que isso realmente foi uma escola muito grande para mim. E foi uma escola muito grande para mim também para lidar com a questão, depois na adolescência, intersexo e com a questão da travestilidade, né? Tá, eu acho que você trouxe alguns pontos da sua história, assim, que são bem interessantes, né? Então, como que foi para você essa identificação, né? Primeiro, tipo, o que é intersexo, né? O que é ser uma pessoa intersexo? E para além do que é ser uma pessoa intersexo, como que foi para você, na adolescência, descobrir essa característica que já tinha outras questões ali, né? Que tinha a questão da sexualidade, que tinha outras questões colocadas e que vem essa outra coisa que a princípio, né? Provavelmente naquele período, era uma coisa que, tipo, ninguém fala, ninguém vê, não tem referências, não tem da onde tem informação, né? Exato. Eu lembro que quando eu era aquelas, né? Vou entregar a minha idade. Mas quando eu era pequena, tinha... Eu lembro de um programa do Silvio Santos, que foi a Roberta Close. E eu era pequena, devia ter uns 7, 8 anos. Foi a primeira vez que eu vi alguma coisa assim, falando, né? Nossa, que mulher linda e tal. E ela falando lá que tinha feito cirurgia, que era transexual e que era hermafrodita. Foi a primeira vez que eu... Sim, eu me lembro disso. E depois ela falou no Gugu, depois nos anos 2010, né? Eu já estava maior. E era um assunto, né? Foi a primeira vez que eu tive esse contato, devia ter uns 8 anos. E depois, né? Eu fui tendo que entender o que tinham feito com o meu corpo, né? Porque o que acontece? O que é a pessoa intersexo? A pessoa intersexo, ela pode nascer com aspectos genitais ambíguos. O que quer dizer isso? Ela pode nascer com pepeca e piroca, né? No popular. Ou ela pode ter outros aspectos do corpo, né? Que não seja isso, mas que mostre que ela tem os dois sexos. Então, vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa tenha um genital externo, mas as gônadas não são daquele, né, compatíveis com aquele genital. Ou tem um órgão externo, aliás, um órgão interno que é diferente, por exemplo. Então, teve caso na Índia, por exemplo, ficou famoso, de um rapaz que começou a sangrar
pelo pênis, não sabia o que era, ele estava menstruando porque ele tinha útero. Seria, por exemplo, né? uma pessoa que tem um pênis, mas tem ovário. Ou uma pessoa que tem vagina, mas tem testículos internos. Exatamente, escondidos. Sim, que seriam gônadas, testículo e ovário, que seriam ali a genitália, a parte externa da genitália, a vagina, a vulva, né? E o pênis. Exatamente. E tem também a questão endócrino, hormonal. Hormonal. Que é o caso, inclusive, da Roberta Close, né? Sim. A partir do momento que ela chega na puberdade, o caso dela foi esse, né? Chegou na puberdade, ela se desenvolve hormonalmente completamente para desenvolver quadril, anca, seio, né? Não desenvolver barba, não desenvolver caracteres secundários, ombro, né? Eu, por exemplo, tenho um ombro fino, né? E também cintura, enfim. Sempre foi mais ou menos assim. Então, isso também caracteriza um aspecto de intersexo. E a gente fala mais intersexo hoje por hermafrodita ter sido muito utilizado, não só por ser um termo pejorativo, não só isso, mas também porque hermafrodita é um termo específico da genitália. Tá. Né? Então, de fato, quem passou pela questão de fazer cirurgia tal, na questão genital, né? Eu mesma, né? Passei pela questão genital mesmo. Então, o termo hermafrodita, ele não é legal, por ter sido muito pejorativo durante muito tempo, mas ele não é incorreto. Né? Mas ele também é muito limitado, porque, como eu expliquei, vai ter outras formas de ser, né? Que são fora do padrão binário e que é intersexo, né? Então é melhor falar intersexo mesmo. E no meu caso fizeram 3 grandes cirurgias, né? Para esconder a intersexualidade. Uma quando eu nasci, uma aos 6 anos e outra aos 12 anos, né? Tanto, né, no sentido de esconder o que eles achavam, né, chamavam naquele momento de uma vagina não desenvolvida, né, com muitas aspas, né, para esses termos que eram utilizados. E, então, costurar, tampar, etc. Como para a construção uretral, digamos assim, da genitália masculina, né, do pênis. Então, essas cirurgias, né, durante 12 anos da minha vida foram um coquetel, digamos assim, de padronização de procedimentos para esconder, né? E eu gosto muito de falar de intersexo porque eu acho que serve para desmontar discursos de o preconceito LGBTfóbico, no geral. Porque qual que é a narrativa do discurso conservador? É justamente o quê? A natureza. Biológico. A natureza. Seja a natureza criada por Deus, no discurso religioso, ou seja a natureza criada pela natureza por si. Né? Então, não é natural, não é biológico. Né? Então, falam isso das pessoas trans. Isso é antibiológico. Falam isso dos gays. Né? Não, mas a mulher foi criada para o homem e tal, para reproduzir. Se não reproduzem, não é natural. Não é natural. E aí vem a população intersexo, 2 em cada 100 bebês nascem intersexo. Sim. Então não é uma população tão rara assim como as pessoas gostam de achar. Para mostrar que, olha, meu amor, até tem essas coisas aí que você está dizendo na natureza, mas tem muitas outras também. Assim. Inclusive então, é a natureza. Inclusive é a natureza, olha a natureza. Aqui, entende? Sim. Então, é uma coisa bem boa da gente falar. Eu estava vindo de uma palestra numa escola agora, antes de vir para cá. Numa escola pública do ensino médio, falando com os alunos. E é interessante quando eu vou contando a minha história e tal, e vou falando da questão intersexo, você vai vendo que vai desmontando, vai virando algumas chavinhas em várias pessoas, vários jovens ali, que estão, né, começando, né, a sua vida e já vão ter uma outra cabeça. E eu tive que lidar com isso, né? Imagina, fiz esse monte de cirurgia, não sabia para que era essas cirurgias, não era explicado. Não tinha nenhum tipo de explicação. E o que eu ia fazer, né? Aí comecei a crescer, o corpo não estava correspondendo a essa redoma que quiseram colocar do sexo masculino.
Então na adolescência eu tive que me colocar enquanto uma travesti dos 14 para os 15, e fiquei como travesti até os 19, justamente porque era o único lugar, né, existencial, a única identidade. Não tinha discussão intersexo. Não tinha. Aliás, não tinha nem a discussão trans na periferia. Naquele momento, em 2008, não tinha. Sim. O que tinha? Gay. Aí eu falei, bem, não sou gay. Não sou porque a só questão de gay. identidade também. Você falou a questão do corpo, mas a sua identidade também, né? Que é diferente, E né? é diferente do que estava definido ali. Na época, o que era famoso? Gay, né? Bi, muito mais ou menos. Mas era gay, lésbica e travesti, né? E que até hoje é o mais conhecido, são as identidades mais conhecidas. E eu falei, bem, da onde eu sou mais próxima das travestis. E aí comecei a andar com as travestis, né? E me construí enquanto uma travesti nesse processo da adolescência, né? A sua eleição aqui em São Paulo, porque você é deputada hoje, não é Sou isso? deputada No estado hoje. de São Paulo, olha que bacana, no maior estado do país, né? De maior população do país, você é deputada aqui. Maior PIB. Maior PIB, maior influência, né? O país é o estado que mais influencia o restante do país, né? Apesar de estar numa realidade completamente diferente do norte, ela ainda assim influencia coisas do norte. Totalmente. E você é uma deputada aqui, eleita, né? E foi uma eleição histórica, né? Imagina. E você falou aqui de coisas que são muito diferentes quando você pensa num padrão de deputado do país. Você falou que você é uma mulher intersexo e que você é uma pessoa que vive com HIV. Como que foi participar desse processo, assim, de eleição, de processo eleitoral e de vencer essa eleição dentro desse estado que é conservador como o restante do Brasil, né? Eu voltaria um pouquinho ainda à pergunta do João, trazendo para o âmbito municipal. Porque você começou na Câmara, né? Que para ser uma vereadora é praticamente uma eleição para deputada, né? Porque a capital ali na admissão dos votos, né? É praticamente uma eleição para ser deputada. Elege então, deputados em estados. Como que foi esse momento assim para você, tipo, de ser eleita, de se ver acordar já 1º de... Não, dia 31 de... Enfim, acordar no dia depois da eleição. Acordar um dia depois da eleição e falar: caralho, eu sou deputada agora, porra. Eu vou poder chutar um pouco de algumas portas. Chutar algumas portas. Não é bem assim, mas tudo bem. Não é bem assim, mas tudo bem. Eu queria explorar um pouco a questão da minha ação nos movimentos sociais, principalmente no movimento de AIDS, né? A gente se conheceu no movimento de AIDS, né? Quando eu estava no movimento do Rio e você aqui em São Paulo. Exatamente. Isso tem muitos anos. E eu acho que teve uma influência fundamental nisso. Porque quando, né, eu expliquei, né, dos 14 aos 19, eu fiquei como travesti, mas eu destransicionei aos 19 para conseguir emprego. Né? E é uma coisa muito triste, eu acho a destransição, né? Porque... você sai do armário, consegue se colocar na sociedade, consegue fazer uma série de coisas, e depois, por imposição, seja religiosa, ou seja trabalhista, econômica, né? Precisa de ter onde morar, etc., você volta pro armário, né? Então, isso foi um grande trauma, eu acho, da minha vida. E o período que eu vou pro movimento de AIDS, né, que inclusive, né, eu me infecto com HIV nesse período de destransição, que é também uma coisa que a gente não discute, né? É coisa da saúde mental, vulnerabilizar mais as pessoas. A gente discute, mas eu digo assim, a sociedade, né? Discute. Da saúde mental, vulnerabilizar mais as pessoas com relação à sua saúde sexual. Mas era um período que eu estava mais vulnerável por conta disso. E assim, o movimento social foi importante para me acolher, né, nesse sentido do HIV. E nos outros também, mesmo que não diretamente, né? Mas acabei canalizando, né, muito da minha energia e tal, e mantendo um pouco da saúde mental que ainda restava, nesse ativismo. Então foi muito importante fazer parte da rede estadual de jovens vivendo com HIV, fazer o coletivo Louca de Favirense, fazer uma série de outras coisas, e participar, né, do movimento de AIDS durante um bom tempo.
E eu acho que isso me motivou, assim como, né, a fundar a Associação Brasileira Intersexo, né, e entrar no movimento trans, me motivou a ir para a política institucional. Que eu pensava assim, eu estou em uma série de espaços, né? Seja no movimento de AIDS, seja no movimento intersexo, agora seja no movimento trans, seja no movimento negro também, que eu sempre tive uma vinculação muito forte. E que você também já tinha também uma certa aproximação da questão da gestão, né? Porque você é concursada no município. Eu era concursada no município, exatamente. O PR lembrou bem. Eu, em 2011, eu transiciono para trabalhar numa instituição católica de saúde, né? Na Zona Leste. E que inclusive, né, as freiras não aceitavam pessoas trans, né? Então por isso que eu destransicionei. E aí depois eu passo no concurso público em 2013, né, da prefeitura, como assistente de políticas públicas. Fui trabalhar com vítimas de violência e depois com HIV. Vítimas de violência às mulheres. Mulheres, aborto legal, toda essa parte, né? Estupro, mas não só, violência doméstica em geral. Em geral. E fiquei muitos anos, né, trabalhando tanto com HIV, tanto com questão de vítimas de violência. E isso fez com que essa mistura toda, eu preciso fazer alguma coisa com isso de uma forma mais canalizada, de uma forma que dê para reunir tudo isso num projeto mais... E foi aí que eu conheci pessoas do PSOL, né, em 2015... e pessoas que tinham saído na época do PSTU, né, de outro partido de esquerda, mais à esquerda. Que você, naquele período, você era bem próximo do PSTU, né? Eu era bem próximo. Você era bem próximo do PSTU. 2013, ali eu era bem próximo do PSTU. Mas aí o PSTU começou a ter posições políticas das quais eu não concordava. Já em 2014, eu já não comecei a concordar com que era... Lembra da eleição do Aécio Dilma? A gente tá ficando, né, cacuda. Mas a eleição do Aécio com a Dilma, aquela coisa toda, aí estavam defendendo pra não, nenhum nem outro. Eu falava, gente, que loucura! Onde vocês estão indo? Onde vocês estão indo? Tava tão legal! Tava tão legal. Tava tão legal. Vamos pegar na mão só agora. Só agora. Aí me afastei e fui pro PSOL. E várias pessoas saíram do PSTU e também foram pro PSOL e construíram, né, coletivo interno, né, dentro do PSOL. Então, eu fiz isso em 2015. E de lá eu nunca mais saí, né, do PSOL. E comecei a ter uma função também dentro do partido, primeiro, né, uma função interna de dirigente partidária. Até que ali, em 2018, já numa campanha ao Senado, da Silvia Ferraro na época, campanha do Senado do PSOL. Tanto a organização da qual eu faço parte, que é a Resistência do PSOL, como a própria Silvia, começou a me dizer o quanto que eu poderia não ser só a pessoa articuladora política, né? Pierre sabe que, né, eu sou uma boa articuladora política, modéstia à parte, mas eu poderia estar na frente das câmeras, né? Não nos bastidores. Não no bastidor. Isso foi uma construção e um convencimento de quase 2 anos, tá? Para eu me convencer de que era possível. E foi aí que nasceu a ideia, né? Em muitas mãos, né? Uma ideia política, uma ideia teórica de discussão. Mas você tinha dúvidas? Eu tinha, claro que eu tinha. Por quê? Eu falava, primeiro, eu tava voltando a transicionar, né? De 2017 para 2018. Aí ganhou o Bolsonaro. Aquilo foi um horror. E aí... a vida pra você, tipo assim, pra trabalhar era difícil. Imagina na política, né, onde você tem que passar por uma aprovação muito maior do que de uma organização. Porque né? a política ela é muito agressiva, né? Em muitos momentos. Tem espaços assim que você Masculino. fala... Não, Ufa, é isso que a gente tá falando, calma, né? deixa ele fora respirar um pouquinho e voltar pra continuar no fôlego. Não, e é isso que a gente tá falando, né? De mulher na política. Não é só mulher na política, porque ser mulher na política é um desafio. Não, e aí você traz vários traços, né? Uma mulher negra, preta, da periferia, né? Vivendo com HIV, intersexo. Então você traz vários marcadores ali que também... Nova. Então os figurões, né, mais velhos e tal, seja na esquerda também já não é tão fácil. Agora você dirá quando envolve todo mundo, né? A direita, a extrema direita. Então, assim, realmente
a tentativa de descredibilizar, de essa daí tá falando isso, é muito grande. Por causa disso, já é mulher. Ainda travesti, ainda 30 anos só, então saiu das fraldas agora, eles falam, né? Então, é uma série de tentativas de, né? Desqualificar você. E então, eu fiquei muito na dúvida, sim. Mas me convenci pela força política da coisa, né? Tanto pela questão, né, da representatividade, né, enfim, né, ser essa pessoa intersexo. Então, eu sou a única pessoa intersexo na América do Sul eleita. Não tem outra pessoa. Uau, e ela tá aqui na nossa frente, mano. E eu estou aqui na frente de vocês. Arrasou. E, além disso, além da representatividade, o conteúdo político, né? Que é essa discussão do feminismo, né? Eu, além de tudo isso, além de ter tido esse histórico de trabalho mesmo com vítimas de violência e com o movimento feminista, também sou uma pesquisadora, também sou uma socióloga. E também pesquiso sobre feminismo negro, também pesquiso sobre essas teorias, né? De como que se desenrola, por exemplo, através da ótica feminista negra, da interseccionalidade, como é que desenrola a questão do HIV, por exemplo, né? Então, o que é viver com HIV sendo da classe média, branco, ou gay, ou heterossexual, mas tendo recursos, e o que é, né, viver na periferia, sendo negra, sendo mulher, trans, né, não tendo emprego. Então, quais que são as diferenças, como que essas pessoas se viram, né? Eu pesquiso isso é a minha carreira também, acadêmica, para além da carreira política, eu também sou acadêmica. Então, me interessou, me instigou muito disputar o feminismo. E a gente viu, né, esses dias com a Erika Hilton, que é uma disputa, né? Teve uma mulher lá, bolsonarista, que virou para ela e falou, olha, não quero mulher trans no meio de nós, né? Das mulheres biológicas, né? Ela falou. A palavra que ela usou. Das mulheres. Né? Foi bem pesado esse ataque. E a Érica teve uma resposta brilhante. Fala, olha, esse discurso biológico que você está usando sempre deu merda. Né? Você foi lá, para falar que mulher negra não era humana, foi para falar de escravidão, que os não-arianos não eram de nazismo, uma série de coisas horrorosas que aconteceu foi com esse seu discurso. Então, meu amor, vamos parar por aqui. Comunistas, é sempre uma ideia eugenista. Assim. Então, e aí o que acontece? E eu pior ainda, né? Porque eu falo, meu amor, você está dizendo que eu, biologicamente, meu bem, eu nasci mulher também, e aí? Onde está seu Deus agora? Cadê o seu Deus agora? Dá um bug, né? Aí dá tela azul. Tanto que tem gente que nem mexe comigo. Tem pessoa assim, né? Não tem argumento. Não tem argumento, aí quer silenciar. Quando não tem argumento, silencia. Sim. Né? Descredibiliza, desqualifica, tem que dizer aquela menina lá, né? E aí foi isso, foi assim que eu cheguei na bancada feminista no mandato coletivo municipal, primeiro. Né? E como foi essa experiência? De dentro, assim, do poder, né? Que querendo ou não é um poder. E um poder muito importante para a cidade, né? Então, como que foi estar dentro desse espaço que, ao mesmo tempo que quando você estava pro lado de fora, né? Você batia, queria cobrar, vamos fazer, vamos acontecer. Eu era bem... agora. Eu era radical. Era radical, batia na mesa, e aí? É assim, e agora? E aí? Também. Isso. E aí, estando dentro desse outro espaço, que é um espaço onde você tem... disputa, né? A Carolina, todo momento é disputa. Eu me lembro de você muito radical. Eu era muito. Era muito difícil. Nós não conseguimos, porque sempre houve uma dificuldade muito grande da gente se dialogar. E foi muito engraçado que depois que eu saí do Rio, enfim, fiquei adulto, que a gente conseguiu ter algum tipo de relacionamento. E foi quando eu era briguenta. Briguentíssima, meu bem. A minha fama corre. Presenciei várias tretas de Carolina Aras. Várias tretas. Nossa, várias tretas. Eu meio que participei de algumas. Assim, não, mas o Pierre já viu umas, melhor já nem... viu umas, Mas conta, porque realmente, assim, como que foi isso, fazer essa transição? Do lado de... Eu acho que são 2 pontos, né? Eu acho que fazer essa transição, né? Sair do movimento social, daquela participação muito mais ativa, muito mais participativa, enfim. Vir pro outro lado, que é o lado da gestão, né? Porque, querendo ou não, na Câmara... o poder que legislativo. É muito engessado, né? Que é muito engessado, muito limitador em alguns momentos, enfim. E também tá na disputa interna. Porque ali é disputa de leões, né?
É o... E de leoas, né? Porque às vezes E de vem das leoas. próprias leoas ali estão Sim. disputando. Também estão Exatamente, disputando. como eu falei o exemplo da Erika Exato. Hilton lá com a mulher bolsonarista. O que aconteceu? Eu tenho várias explicações, tá? Eu acho que eu amadureci. Não que eu acho que pessoas radicais ou não sejam extremistas maduras. não sejam sim. maduras, pelo Sim. contrário, né? Mas eu acho que eu ainda sou radical. Mas é que eu percebi que ser radical não é ser extremista. E ser radical é ir na raiz do problema. Não é, né, ficar fazendo fuá, né? Ou igual as feministas radicais que diz que, né, as TERF, né? Que diz que é radical, mas na verdade só são transfóbicas mesmo. Então, assim, o que é ser radical? Né? É ir na raiz do problema, o nome já diz. E eu percebi que, lendo, inclusive, eu sou de formação do movimento negro, mas sou de formação comunista também. E leio muito até hoje. E lendo muito, né, leituras, né, de revolucionários históricos, como Trotsky, ele fala dessa análise que a gente tem que fazer da realidade concreta e de que, em alguns momentos, é importante, sim, revolucionários terem uma pessoa no parlamento. Quando eu li isso, eu fiquei bem pensativa sobre isso. Porque ele fala o seguinte: ninguém vai conseguir fazer mudança social, revolução, né? Mudança de estrutura social, seja, né, a discussão é se é pela reforma ou se pelo conflito, né? Eu acho que a reforma, você tem que reformar até onde dá e conflitar quando dá. Sim. Eu tenho essa opinião até hoje. Quando né? necessário e quando dá. Quando tem possibilidade também, né, de fazer insurgências. Mas eu percebi que diante do... Bolsonaro ganhou, meu amor. Falei, diante do fascismo, meus amores, eu vou precisar ter outras estratégias, outras táticas, né? Então, eu percebi que seria importante eu entrar nesse jogo, né? Institucional também. E questionar o jogo o jogo institucional, justamente com a minha presença e com a plataforma política, né? Para fazer com que isso fosse uma espécie de chamariz para que o restante da sociedade ali, das pessoas que poderiam ser influenciadas com aquilo, também pudessem se mobilizar, né? E eu acho que teve aí um papel, né, importante. Porque eu lembro que a gente teve um papel fundamental enquanto pessoal aqui na capital de São Paulo, para que o Lula vencesse, por exemplo, em 2022, aqui. Né? E nós fomos a única capital do Sudeste que o Lula venceu. Sim. E eu acredito isso muito aos movimentos que nós fizemos durante os 4 anos do Inominável no poder. Né? Sim. Não estou dizendo só na bancada feminista ou só do PSOL, mas eu acho que nós ajudamos. Sim. Assim como os outros partidos de esquerda, assim como os movimentos sociais. Então, os partidos progressistas também de centro, para a gente fazer uma barreira contra a extrema-direita, contra o fascismo. Porque não há possibilidade de mudança social com o fascismo tão forte. Sim. Então, o inimigo número 1 é o fascismo. E esse tipo de maturidade também eu só pude ter quando eu, Carolina Yara, pude olhar no espelho e falar, essa daqui é a Carol. Então, também a transgeneridade, isso a gente já comentou, né? Eu fiquei uma pessoa muito mais satisfeita com a vida, né? E isso também faz a gente ter uma maturidade, né, no modo de lidar, ser mais estratégica com as coisas e entrar em grandes brigas. Eu tenho até uma poesia que eu falo isso, né? Eu também escrevo poesia. Que eu mudei, entro agora só nas grandes brigas, naquelas que querem mudar o mundo, né? Então eu entro em grandes brigas. Não à toa que eu sou tão perseguida, né? Não à toa que jogaram bombas na minha casa logo quando eu fui eleita, né? Ou seja, na verdade, não é que eu deixei de ser a briguentona que eu era. A questão é que eu enxerguei onde eu devia canalizar essa... né, a minha bazuca, né, minha metralhadora. Sim.
Mas eu também pago o preço. Pago o Uhum. preço. E qual que você acha que é o maior desafio, assim, eu queria saber, para você, qual é o maior desafio para ser uma política hoje, uma pessoa política no Brasil? E, num geral, assim, na sua percepção, com outras mulheres que você convive, o que você acha que é a maior dificuldade dessas pessoas? Das mulheres especificamente, É, né? das Das mulheres negras, né? Porque quando a gente fala de Eu mulher queria saber de também a mulheres gente no tem... geral. Não, a gente sim, especifica mas é que são situações diferentes, né? As mulheres no geral e a mulher negra que tem um recorte ali muito... Até porque você vê muito pouco negro na política, né? Tanto até homem. Você não tem tantos homens negros assim ocupando esses espaços de poder. Então, e quando você tem mulher também é a mesma coisa. Você tem mulheres, tem uma quantidade pequena, né? Em comparação aos homens. Mas quando você compara as mulheres brancas e as mulheres negras é menor ainda. Que é a tal da discussão agora no STF, né? Do Da indicar jurista negra, uma mulher negra. Pra ocupar aquele espaço, porque é uma outra percepção, é um outro olhar, enfim, é muitas outras questões colocadas. Inclusive, Lula, por favor, meu amor. Bota uma jurista negra, ó. Nunca te pedi. Não Mentira, a gente custa nada, pede. né? A gente pede pede um toda monte, hora. mas é toda, pra isso mas, que ele tá lá. mas agora Ele tá é lá um pra pedido dividir. diferente. Né? Pessoa Chega de pública tá lá zaninho, pra gente não. pedir. Por favor. Não, por favor. Chega de zaninho, Ai. exatamente. Acabou de entrar, já quero que saia. Mas não vai, né? Só quando... Sim, na a política. gente provavelmente vai morrer antes dele, gato. E aí? Então, eu vejo que tem algumas coisas que são gerais entre as comuns a mulheres, todas. algumas coisas que nos unem, outras coisas que não, mas que, assim, as mulheres brancas aliadas também fecham com a gente, e tem mulheres brancas que não são aliadas, tá? Igual a bolsonarista lá que ficou atacando a Érica. E mesmo sofrendo, elas Mesmo não são sofrendo, aliadas, elas né? não são aliadas, é Que impressionante. estupidez. Mas, por exemplo, o assédio. Assédio é uma coisa geral. Toda mulher na política reclama de assédio. E passa por assédio. Desde sutilezas. Então, assim, já passei situação, por exemplo, descendo elevador privativo na Câmara. Não vou citar nomes, né? Porque. Né, mas eu tava com um macacão amarelo, tal, toda bonita. Eu sou bonita. E um vereador virou pra mim e falou: Nossa, vereadora, que espetáculo, a senhora vai pra uma festa, olha que cintura. Falei, vereador, se contenha, que isso? Eu tô indo pro plenário igual o senhor, né? Tipo assim. Não, desde esse tipo de coisa, ou do tipo, você tá trazendo um argumento numa reunião política e tal, em líderes, e aí ninguém fala se o corte do terno do homem lá tá diferente, se ele trocou de sapato, ninguém fala. Agora, se eu tô com uma roupa diferente e tal, eu falo, nossa, essa roupa valorizou você, valorizou sua cintura. Do meio da reunião, que não tem nada a ver. Nada a ver. Entendeu? Que é pra Então, estabilizar mesmo, né? Tirar, Então isso é geral, tá? Isso eu percebo que todas as mulheres todas na sofrem. política sofrem, né? Até coisas mais pesadas, E a tentativa como... de silenciamento. Isso é isso é toda todo hora. mundo. Eu ouço muito isso, Isso né? é toda hora. Você fala, Desligar pelo microfone. Pelo pouco que eu acompanhei as discussões na Câmara, isso é Tenta toda falar hora. e eles Interrompe. desqualificam sua fala. Mas a Alesp é bem pior. Não, A Câmara é mais... Desqualificar a fala, eu acho que isso é permanente. Né? Eu acho que todo momento que um homem na tribuna Mas vai você se já passou colocar, por vai isso? desqualificando. Já. Agora, de silenciamento, isso... Toda Ixi. hora. Toda hora. E também de falar parece mais que na- alto, né? Uma E coisa... parece que na Assembleia... Aumentar o tom. aumenta o tom. Assim. E parece que na Assembleia isso é muito mais violento do que na Câmara, né? Muito não mais. entendo por que essa mudança, assim, tipo... Conservador. É porque também tem muita gente do interior, né? Que é muito mais conservadora O interior também. de São Paulo é mais conservador do que a capital, né? E aí, acontece o que aconteceu. Da Isa Pena, uma mulher branca, cis, né? Com seus acessos todos. Isso não impediu do cara ir lá e meter a mão no peito dela, na frente de todo mundo. Então, assim... E é tão descarado o negócio descarado, que você fica uma pasmo. coisa, assim, absurda. E ele não perdeu o mandato, né? Ele ficou afastado, teve lá umas punições administrativas e tal, até acabar o mandato dele, né? De fato, que mudou a legislatura. Então, você percebe que isso é geral, tá? Agora, tem coisas que é específico da mulher negra e da mulher trans.
que eu acho que são até coisas bem parecidas, tá? Na política brasileira institucional. Por exemplo, toda mulher trans eleita, toda mulher negra eleita é muito perseguida. Com ameaça mesmo, à sua vida. Então, todas as eleitas negras, principalmente do setor progressista, mas não só, até da direita já teve caso, sofrem ameaças racistas, ameaças de grupos políticos, né, de milícia, como é o caso das deputadas do Rio, né, de ataques, como eu, a Érica Hilton, já sofremos, né, de atentados, né, invasão de gabinete. Então, isso você repara que mulher branca não passa na mesma intensidade. É uma coisa muito específica de mulheres negras e mulheres, não só trans, mulheres LGBTs, né? Porque também teve o caso, né, em Minas Gerais. Tá tendo as perseguições agora, né? Os mandatos de mulheres bissexuais de mulheres bissexuais e mulheres lésbicas de receberem ameaças de estupro corretivo. Sim, meu Deus. Sim. E descrevem, eles descrevem com detalhes como que vão como que estuprar vai ser, essas mulheres. A gente tem a Duda, que foi uma vereadora, né, em Rio Claro. Rio Claro não. Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. A Hidalgo. A Duda Hidalgo. E que foi candidata também, que está sofrendo várias questões lá por conta da bissexualidade. Como que você acha que a gente pode, por exemplo, assim, o que você acha que a gente, como sociedade, a gente pode fazer para melhorar a presença, aumentar e melhorar a presença política? Porque, assim, só aumentar mulheres no poder, talvez não é. Porque se você aumentar um monte de mulher da extrema-direita, isso não vai ajudar em nada. Vai ser a mesma coisa colocar homens da extrema-direita. Mas o que você acha que a gente pode fazer como sociedade para melhorar a qualidade, melhorar a quantidade e a qualidade de mulheres no poder, né? Tanto nas câmaras municipais, nas estaduais, nas federais. O que você acha que a gente pode fazer como sociedade? Eu acho que é uma discussão que o movimento de mulheres negras está tendo muito. Que, para além da gente pensar quais vão ser as nossas lideranças e quem a gente coloca nesses espaços de poder, e eu falo espaços de poder porque isso não é só a política, né? A gente tá falando de ministra do STF, a gente tá falando do judiciário, a gente tá falando de várias coisas. Talvez a gente tenha que falar também de coisas mais invisíveis, como os conselhos tutelares, por exemplo, que é muito aparelhado pelas igrejas. Então a gente tem que pensar amplamente como que a gente ocupa esses espaços que o setor conservador, a extrema-direita estão ocupando em massa, e às vezes a gente, né, deixa passar. Só que, para além disso, a sociedade precisa se mobilizar no sentido de como que também a gente protege essas pessoas. Porque o que acontece no Brasil? Gente, se eu, que sou deputada do maior estado, o estado mais rico do país, na maior metrópole da América do Sul, né? Se eu passei por uma situação de atentado político na minha casa, você imagina o que uma vereadora negra do rincão do país vai passar, né? E do quanto que a vida dela está ameaçada, né? Dependendo do enfrentamento que ela fizer, né? Seja, sei lá, no Centro-Oeste, seja na Amazônia, seja onde for. Então, a gente precisa pensar em mecanismo da sociedade civil, desde campanhas, conscientização da sociedade no sentido da cidadania, mas também de cobrança do Estado brasileiro para ter mecanismos de proteção. Porque sabe o que me ofereceram? O Estado brasileiro, tudo bem que era o governo Bolsonaro, né? Então era bem pior. Mas mesmo em governos progressistas, nós ainda não conseguimos avançar nisso. Porque o que tem quando, no estado de São Paulo, por exemplo, não tem programa de proteção de defensor de direitos humanos? Não tem. Outros estados têm. O maior estado do país não tem. E aí, o que eles ofereceram para mim? Programa de proteção a testemunhas. Você diz depois que aconteceu o atentado. Depois que aconteceu o atentado. Programa de proteção a testemunhas. Aí eles falam o que para você, liderança? Falam, você vai mudar de estado, vai mudar de nome. Nossa!
e para se proteger vai entrar nesse programa e vai sair de circulação. Na verdade, até onde tem os programas nos estados, né, geralmente eles fazem justamente isso. Eles tiram as pessoas do território dela, colocam elas em outro lugar para proteger a vida. Sim. Mas, tipo, que vida a gente tá falando? Né? Porque perde toda essa referência, perde toda... eu falei, não vou entrar em programa nenhum. Né? Não vou entrar em programa nenhum. E o programa nacional, na época, estava sendo chefiado pela Damares, né? Era a Damares, que era a ministra dos Direitos Humanos. Eu falei, bem, eu não vou ficar sendo protegida pela Damares, olha pra mim. Mais risco do corria mais risco do que proteção. E só tinha 4 servidores, você acha? O tamanho do Brasil. É uma piada, né, naquele momento. Então, assim, tem que ter dotação orçamentária, entende? No sentido, e também assim, ter punições, né? Quem mandou matar a Marielle? Se a gente não responder quem mandou matar a Marielle, como é que a gente vai dar um sinal para a sociedade de que, olha, se você matar liderança eleita ou matar a liderança política, você vai ter um revés. Né? Ou isso não pode acontecer, isso é inaceitável. Nós não respondemos quem mandou matar a Marielle ainda. Cara, é como se você corresse risco de vida por estar representando uma galera e você poderia ser morta e tipo, seu crime, os criminosos assassinos ficassem impunes. Né? Mas é justamente isso, né? Justamente sobre isso. Então, eu posso dizer com toda a certeza, quem garante minha segurança hoje, quem garantiu naquele momento, 2021, comecinho de mandato de vereadora, é a sociedade civil. Como os coletivos, os movimentos sociais, o partido, os ativistas, são essas as pessoas que fizeram uma rede de proteção ao meu redor, até com segurança privada, inclusive, para que a minha vida fosse preservada. Não foi o Estado brasileiro. Então, essa discussão, ela precisa estar na sociedade. Mas é isso, ao mesmo tempo que ela precisa ser levada à sociedade, nós temos um Estado também que não garante segurança para as pessoas. Então, também é uma discussão que, óbvio, a gente também não pode esquecer das mortes na periferia que acontece, né? Então, nós temos a polícia militar, uma das que mais matam no mundo. Né? Deixa eu te falar aqui uma coisa, porque assim, dentro da Câmara tá correndo uma história lá, porque hoje a gente tem ambulatórios trans espalhados pelo Brasil todo, né? Essa coisa que é de extrema importância ter no Sistema Único de Saúde um lugar onde possa acolher, né, jovens, adultos que estão passando ou desejam passar pela transição. E existe aqui em São Paulo um movimento para acabar com isso, não é verdade? É verdade. Como que está funcionando isso? Como é que está sendo? Quais são as forças que estão de um lado e que estão de outro? E como que você está se colocando no meio disso tudo? Tá bem lá no meu curral mesmo, lá, né, na Lesp, né, que está acontecendo essa treta. Que é justamente uma tentativa dos bolsonaristas, né, e dos conservadores de fechar o ambulatório trans, né, da USP. Que é um ambulatório tradicional já, um dos primeiros no Brasil, tal, tem outros no Brasil já, mas é uma referência, então eles sabem, né, que é uma referência, então eles querem fechar. E qual que é a tática deles, né? Abrir um processo de investigação que é a CPI, então, ou seja, uma coisa extremamente agressiva, né? Contra os pais das crianças trans, que levam as crianças trans para buscar socorro, buscar atendimento, buscar acolhimento para essa questão, né? Que quanto mais cedo, melhor, né? A pessoa ter um acompanhamento e tudo mais. Perseguir também os profissionais de saúde, né? Os servidores, né? Então, é uma perseguição dupla, não é só uma perseguição à comunidade trans, mas também ao SUS. É uma tática. É uma tática. E eu gosto de frisar isso, porque eles sempre perseguem o SUS. Fizeram isso no coronavírus, né? Com a coisa do negacionismo, o ataque ao SUS, à ciência, tal. E agora, nessa questão, né,
uma vez perdida a eleição, né, federal, eles elegeram essa pauta como uma das principais, e você percebe que é sempre assim, eles começam na Assembleia de São Paulo. E aí depois as outras assembleias estaduais vão copiando. Foi assim com a linguagem neutra, foi assim com tentativa de proibir discussão de gênero nas escolas, tentar proibir propaganda LGBTQIA+, publicidade LGBTQIA+, imagina, gente. Tentar proibir... Vão virar Rússia agora. Tentar Rússia. Proibir empresa de publicidade, a Globo, de passar 2 homens como casal, 2 mulheres como casal, ter pessoa trans, proibir isso, né? Então, essa sempre começa, né, pela Assembleia de São Paulo, depois vai para as outras assembleias e depois para o Congresso Nacional. Tem sido, nos últimos 5 anos, tem sido esse roteiro. E assim está sendo com a CPI, tá? A CPI, que eu tenho chamado de CPI antitrans ou CPI transfóbica, porque é isso, no fundo. Né? E que viola, né? A desculpa é proteger, mas que só viola. Eles falam o quê? Proteção da criança. Da mesma forma que o Hitler falava, né? Que ele protegia as crianças. E é sempre essa história do fascismo, né? O que eles falam? Eles criam a imagem de uma criança abstrata, angelical, né? Não uma criança real, ser humana, né? Com suas conformações ali da idade, de estar conhecendo o mundo. Não, uma criança abstrata, angelical. Aí essa criança, né? A gente sabe quem é essa criança, na verdade, né? Que é a criança burguesa, a criança branca, né? Da família Margarina, que nem eles sustentam, porque eles são hipócritas, né? Mas é essa, né? E angelizando... Eu gosto de discutir isso, porque às vezes você tornar muito anjo uma pessoa, você está desumanizando ela também, né? É igual o que acontece com a pessoa com deficiência. A infantilização da pessoa com deficiência. A anjo, é anjo. Não, amor. Meu irmão tem autismo, ele não é anjo coisa nenhuma. Ele é um ser humano. Entendeu? Tem dia que ele acorda de mau humor, querendo, sabe? Então é ser humano, né? Tem os defeitos, tem as qualidades, tem tudo. De qualquer humano, como né? ser humano, você tá desumanizando a pessoa. Então a criança é o mesmo, né? E aí, pra quê? Pra não cuidar da criança de verdade. Sim. Da criança negra. Cadê eles lutando pela criança negra, pela criança pobre que tá passando fome na rua? Aquela que tá levando tiro. Aquela que tá levando tiro de policial no Rio de Janeiro ou aqui em São Paulo, no Guarujá, com a polícia. Não estão nem aí pra essa criança. Ou pra criança que tá em desnutrição por insegurança alimentar, que graças ao governo deles, né? Porque eu tenho ressalvas ao governo Lula até hoje, o que foi o governo Lula. Mas, uma coisa foi certa, nós saímos do mapa da fome. Eles fizeram a gente voltar pro mapa da fome. Pra essa criança, eles não estão nem aí. Agora, eles elegeram uma pra perseguir. Ao contrário. Veja como é o contrário. Eles não estão protegendo criança nenhuma. Eles estão perseguindo um grupo de crianças, que são as crianças trans, que existem sim. Eu não nasci com 18 anos. Eu contei minha história aqui. Não é isso. E além de ser trans, eu era uma criança intersexo. Né? Que também eles não estão nem aí. Eles até escondem a criança intersexo. Tanto eu quanto o outro deputado que estamos pelo pessoal, né, na CPI, na verdade ele que está titular e eu estou suplente pela bancada feminista, que é o deputado Guilherme Cortes. Ele falou isso, né, da gente conversando, eu falei assim, fala da criança intersexo. E numa determinada sessão da CPI ele falou isso. Falou, olha, vocês estão dizendo tanto que quer proteger criança trans de cirurgia, eles inventam fake news. Eles falam, não, vocês estão fazendo cirurgia de sexo, não é nem de redesignação, de readequação, é mudança de sexo. Troca de sexo. Troca de sexo em criança. Mentira! Mentira, no Brasil não se realiza cirurgia em pessoas trans com menos de 18 anos. E é igual o coordenador do ambulatório falou, o Sadé, que até a fila de espera, uma criança que entra com 10 anos, por exemplo, ou com 9, no ambulatório, que em geral é essa fase, né? De 8 em diante. E entra no ambulatório, vai ser acompanhada por uma equipe multidisciplinar até sair
uma cirurgia para ela vai ter mais de 20 anos, até porque é mais de 10 anos a fila. Então, assim, é muita fake news, é muita mentira, deslavada que eles usam, né? É a coisa da mamadeira de piroca que eles usaram. Mas o que a gente pode fazer assim? A gente, por exemplo, conscientização. A gente falar sobre isso. Falar com as pessoas. Mas, por exemplo, contra a CPI, essa CPI que tá rolando, existe alguma coisa que a gente pode fazer? Não, é fazer pressão social contra a CPI. Dizer o quanto ela é absurda, o quanto não pode acontecer. Entendi. Também é falar sobre isso. Também é falar sobre isso. A sociedade pressionar para a opinião pública virar contra e ficar uma situação assim que... Desconfortável para eles apoiarem, né? De ser só um palco, assim, eles estão usando de palco, tá? De novo, usando a nossa pauta como palco para eles tentarem, né, se crescer e tal. Mas é onde também pega, né, pra sociedade. Porque falar sobre sexualidade, falar sobre sexo pra essa sociedade que tá ali completamente envolvida nas questões religiosas, né, em especial questões cristãs, enfim, então tem um outro olhar, né, pro que a gente entende como sexualidade, entende como sexo, enfim, então você mexer nisso, mexer nesse vespeiro, né, se a gente tem uma dificuldade para provar ainda, né? Questões de verbo neutro, se tem dificuldade de falar sobre gênero, né, não é ensinar quem quer ser o quê, não, falar sobre gênero, compreender, o respeito e muitas outras coisas. A gente já tem essa dificuldade, imagina então falar com crianças sobre transexualidade, né, que é como a criança está se entendendo, enfim. Então, eu acho que é justamente isso. Quanto mais a gente fala, a gente contribui para essa pauta cair em descrédito. Exato. E explicar para as pessoas. Tentar quebrar a bolha também, no sentido de, olha, existe criança trans. Trazer as histórias. Não tem histórias, assim... Criança com 3, 4 anos dizendo pra mãe, não vou colocar essa roupa. E quanto eu estou vomitando, a criança vomitar, não querendo colocar roupa. Falar, gente, pelo amor de Deus, vocês estão dizendo que... Vocês não estão dizendo que são cristãos? Né? Então, o que Cristo falava? Será que Jesus ia mesmo falar, tranca essa criança, bate nela, etc., até ela virar homem? Ou ele ia se colocar na frente da Madalena lá, como ele fez, e falar, não vai tirar pedra nela. Caio Fábio, aquele pastor, fala uma coisa que ele fala muito interessante. Um apresentador pergunta pro pastor, fala assim, o que Jesus fez com não sei o que, com os gays? Aí ele pergunta, mas o que Jesus teria feito? Né? Se fosse ele fala, nada. Nada. Jesus não falou nada de homossexualidade, de transexualidade. Nem foi um assunto pra ele. Essas pessoas. Ele era contra quem vendia fé, ele era contra outras coisas. Tudo que é feito hoje é tratado com naturalidade pelas religiões, a grande parte das religiões, ela era recriminada por Jesus. Então é algo muito louco, né? A gente ele chutou lá, é bom lembrar. Exatamente. Eu sou da religião de matriz africana, mas eu tive uma formação cristã. Como a maioria da sociedade, eu fui em catequese da Igreja Católica pelo meu avô e na congregação cristã ainda pela minha avó. E eu li muito a Bíblia. Então, assim, ninguém fica brincando comigo com relação à Bíblia, porque eu conheço. E eu lembro muito bem que Jesus foi lá e chutou tudo, como é que quebrou tudo. Comerciantes da fé, não era? Os mercadores da fé, meu bem. Mercadores do templo. Estão ajudando aqui. Vendilhões do templo. Vendilhões do templo. Templo. Vendilhões do templo. E eu lembro muito bem dessa passagem. Minha avó adorava essa passagem, inclusive. Né? E como é pra você, estando neste espaço, né, que você ocupa, e a questão religiosa? Eu sou uma pessoa muito religiosa, né? Bem mística mesmo, assim. Costumo brincar, eu sou uma comunista mística, né? Então, assim, não ia me dar bem, né? Ali. E assim, seria mística em qualquer situação, sou muito mística. E eu tive uma passagem, né, na infância cristã, né? Depois, adolescência, fui pro espiritismo. E fase adulta, onde eu me encontrei, tô até hoje e pretendo ficar até, né, quando partir daqui para outro plano, no candomblé, né? E eu acho também, inclusive, essa minha maturidade tem muito a ver com esse encontro espiritual que eu fiz com o candomblé a partir ali dos meus 24 anos, né? Que quando comecei a retransicionar, também estava acontecendo esse processo em paralelo e junto, ao mesmo tempo, com o candomblé. Me iniciar, né? Então, as pessoas têm muito preconceito ainda com o candomblé, mas é uma religião de uma beleza
sabe? Muito grande. Né? Então, a beleza de você ter que, na nossa mística, né, morrer para nascer de novo, e não é só morrer nas águas, né, como é o batismo cristão, mas é o morrer dentro do roncó, que seria de novo a volta ao útero. Né? Então, o quarto fechado, o roncó, é de novo a volta ao útero, e você fazer uma série de iniciações durante, enfim, vários dias e vários ritos sagrados para sacralizar o seu corpo inteiro. Então, o seu corpo sai dali sendo um templo. Então, é de uma beleza assim, extraordinária. E isso fez com que, de fato, morresse muita coisa em mim e renascesse, né? Outras. E eu acho que continua, é um processo que continua. E eu vou passar agora pela minha... Já vou fazer 7 anos de santo agora, que dentro do rito candomblé, a gente vira ebome, né? Que é o adulto da religião. É uma religião iniciática, né? E as religiões iniciáticas não ocidentais, né? Apesar do candomblé ser brasileiro, né? Afrodiaspórico, mas tem matriz africana, matriz fora do ocidente. Você tem um período iniciático e você vai mudando de estágio, né? Então, você entra como a Bian, né? Que é o observador, ou o cliente, né? Da mãe de santo, do pai de santo, ali do terreiro. Depois, você vira o Iaô, que é a criança, em Yorubá. E o Iaô fica 7 anos aprendendo para ele poder se tornar alguém, de fato, integrante pleno e adulto do candomblé. Então ele tem esse período como se fosse uma faculdade, né? Ele precisa aprender as coisas. E é oralidade, é uma religião oral. Nós não temos um livro sagrado e tal, né? Tem livros que foram sendo produzidos, óbvio, pelos seus adeptos, né? E por suas lideranças. Mas não existe um livro, esse aqui é o livro. Então é uma tradição oral. Então, você tem que participar, você tem que estar presente, ter um corpo de presença, né, no terreiro, enfim. Uma comunidade que a gente chama de Ebé, né, Egbé, que nós não existimos só como eu, né, só existe o eu por causa da comunidade. Então, uma coletivização muito forte, né, no candomblé brasileiro, mas não só em outras religiões de matriz africana também. E a filosofia Ubuntu, né? Que a Marielle, inclusive, falava muito, né? Eu sou porque nós somos, né? Essa frase é uma frase africana, né? Afrodiaspórica. E da filosofia Ubuntu, né? Do eu e do outro, dessa codependência e de como que a gente precisa, né? Se libertar sempre junto, sim, né? E sem se esquecer de si também, sim, né? Sim. Isso é importante também. Então isso para mim eu acho que tem uma importância fundamental, né? E que eu faço muita questão mesmo, pelo menos mesmo com a minha rotina de quase 15 horas por dia de trabalho, não ter final de semana, às vezes tem semana que nem folga eu tenho. Não é uma coisa muito saudável não, tá, gente? Isso é político. E eu gosto de dizer isso, né? Porque às vezes as pessoas falam, você vive com HIV, né? Aí acham que eu tenho uma rotina assim, nossa, só falta eu entrar num plástico bolha, não é isso? Tranquila. Isso, pra não, né, ter uma qualidade de vida lá, ó, né, no auge pra não morrer de AIDS, né? As pessoas ainda pensam assim, né? Ainda tem uma desinformação do HIV. E eu falo, olha, de fato eu devia ter uma vida mais saudável mesmo, mas... Não tá sendo pra agora. Não tá sendo pra agora. E aí mostra que existem várias formas de viver com HIV, né? Deixa eu te... Precisamos finalizar. Deixa eu só entrar em um ponto. De como que tá sendo pra você o mandato de co-deputada, né? Que você acabou de assumir praticamente, né? Assumiu esse ano o mandato. E quais são as propostas, iniciativas, metas, os objetivos, assim, do mandato, né? Nesses próximos 4 anos. E como que vai ser essa parceria, ou melhor, como que vai continuar essa parceria, né? Com o movimento LGBT, enfim, se vocês já estão pensando em ações, em coisas, enfim, como também a gente pode contribuir. Claro. A gente tem o seguinte, né? A bancada feminista, nós continuamos com o nosso trabalho também na Câmara Municipal. Tá? Então nós somos a gente costuma brincar, né? Que a gente abriu uma filial na Lesp. Então a gente expandiu, na verdade, né? Continuamos com o mandato coletivo municipal. Lá ficaram meninas do nosso
campo político lá. E eu e a Paula Nunes saímos do municipal e fomos para o estadual, né? E nos juntamos com mais 3 mulheres negras, a Simone Nascimento, a Sirlene Maciel e a Mari Souza. E nós, essa coletividade, estamos fazendo esse mandato na Alesp, mas já com a perspectiva do seguinte, a bancada feminista é um movimento político da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, que essas peças podem se movimentar porque é um projeto coletivo. E é um projeto coletivo de mulheres na política, né? Basicamente. E também essa ocupação no sentido de uma disputa de qual feminismo a gente quer. Então, nesse sentido, a gente, por exemplo, teve projetos de lei foi aprovado ainda na Câmara Municipal. Foi aprovado agora, que é um dos que eu estou mais festejando, assim, que é o dia da conscientização contra a mutilação infantil intersexo. Né? Que foi quase por unanimidade, acho que foi só 1 ou 2 vereadores que votou contra. Então, assim, foi um serviço de articulação política muito bem feito. E que a gente conseguiu na Câmara Municipal, eu já estando deputado, mas aí o noticiário, inclusive, falando, a Carolina aprovou na Câmara Municipal e tal. Então, eu continuo meio que um pé cá e um pé lá, e não tenho nenhum problema com isso. Eu acho importantíssimo, inclusive, o papel do vereador, da vereadora, que é o papel que está mais próximo ali da população. Eu inclusive, privilegio a vereança, né? E na questão do mandato estadual, nós estamos tocando a frente parlamentar LGBTIA+, né, da Alesp, em parceria com o Guilherme Cortes, que também está na CPI, né, enfrentando lá os fascistas, e nós estamos na Procuradoria da Mulher, da Alesp, né? Então, e na Comissão de Direitos Humanos, também da Alesp, junto com o Suplicy, que preside. Então, assim, muito trabalho. Um estado gigante, né? São mais de 600 municípios, uma população enorme de 45 milhões de habitantes, uns desafios, assim, gigantescos. Muita coisa passa pela Alesp, por exemplo. Não sei se vocês viram aquela palhaçada que o Zema fez, o governador do Minas, junto com o governador do Rio Grande do Sul, de querer fazer o consórcio Sul-Sudeste, num sentido de separar, né, o Sul-Sudeste do resto do Brasil. Ai, palhaçada, né? É uma maneira de segregar mesmo. E aí a Alesp conseguiu, porque tinha que passar, né, esse tipo de coisa pelas assembleias estaduais desses estados. Pela primeira vez, né, quem é daqui de São Paulo há muito tempo conhece a política, sabe que a Assembleia Legislativa, historicamente, sempre aprovou coisas do governador do PSDB. Né? O PSDB ficou quase 30 anos aqui no governo. E os tucanos aprovavam tudo, praticamente, que eles queriam. E aí pela primeira vez, a gente conseguiu que nem... Não teve força de votar isso, né? A gente conseguiu derrubar esse projeto do consórcio. Então, assim, a gente, de fato, ter crescido o número de cadeiras na Alesp, do setor progressista, nós termos 1/3 da casa, ter mudado de partido, né? E a nossa atuação enquanto bancada feminista, nós somos a terceira candidatura mais votada, né, de São Paulo. É Suplicy, Gianazzi, depois somos nós as mais votadas, 260 mil votos. Então, esse peso também e a articulação política que a gente faz tá mexendo na política nacional, como você falou, né? Influencia. Então, essa coisa de ser deputada de São Paulo faz com que eu tenha poderes que outras deputadas de outros estados, infelizmente, não tenham. Por exemplo, eu tive que fazer todo um trabalho que a gente está fazendo com a população intersexo diretamente com o governo federal, eu sendo deputado estadual, mas fazendo coisas da política federal, né? Ou seja, a gente conseguiu abrir um grupo de trabalho, por exemplo, no Ministério de Direitos Humanos para tratar especificamente da pauta intersexo, tanto no sentido de restabelecer, né? Restaurar, seja com indenização, seja com o que for, ou com política afirmativa, as pessoas que passaram pela mutilação genital, mas também como a gente faz o diálogo com o campo médico para parar de uma vez por todas com essa mutilação genital, com essa cirurgia precoce que quer esconder os 2 sexos, as genitálias, né? E isso é a primeira vez que acontece
assim, né? Não tem precedente. Uhum. E é uma deputada estadual que está à frente disso, intersexo. Então, Ministério da Saúde é a mesma coisa, tanto na pauta do HIV quanto na pauta intersexo, trans. É isso, eu vou lá despachar com a número 2 do Ministério da Saúde, né? Quando eu vou para Brasília. Então, também tem... Eu percebo que eu consegui chegar num nível de articulação e também de luta social que eu consigo influenciar o serviço na Alesp, né? E ter ali um mandato da bancada feminista protocolando coisas relacionadas ao meio ambiente. Nós temos projetos de lei relacionados a vítimas de violência, a questão de licença maternidade ser de 6 meses em todo o estado, né? A gente está tentando lutar por isso. A questão das delegacias 24 horas, né? Delegacia da mulher, que não é 24 horas ainda. Então, uma série de coisas a gente está fazendo no âmbito estadual, mas também a tal da grande política, né? Que o povo fala na ciência política, né? A política nacional. Também a gente está dando o nosso pitaco. E eu fico feliz, porque eu vejo que a neta da Dona Altina aqui, a filha da Giza, né? Então, aquela migrante, né, mulher negra de pele clara, Dona Altina, que sai do interior de São Paulo e vem para cá, né, em extrema pobreza, ela conseguiu, junto com a minha mãe, criar uma mulher intersexo e travesti que está, né, lutando pelo cenário nacional, né, e talvez até internacional, porque essa pauta intersexo realmente a gente tem que, até o sistema ONU também tem nos ajudado nesse sentido. Então, me sinto orgulhosa, me sinto bem, né, estando nesse papel. Encaro também como uma missão, né? Como eu disse, sou muito mística, sim. Mas também tem os ônus, né? Então, também é um lugar muito difícil de ocupar. Olha, Carolina... Dói, né? Já aviso para as pessoas, não é uma coisa indolor, dói, né? Mas eu consigo estar ali e ter a contradição da dor e da delícia por conta de ser uma coisa que eu não estou sozinha, muito pelo contrário. Tem muita gente junto. Olha, minha querida, eu agradeço demais mesmo por você estar aqui. Eu espero que um dia a gente possa voltar para cá para falar sobre outro assunto que já vem na minha cabeça. E eu agradeço demais mesmo por você estar aqui, ter tirado seu tempo, vindo correndo, que eu sei como é que são as coisas aqui, tá? É um privilégio pra gente te ter, tá? Por você ser a Carolina, que a gente conheceu há muitos anos atrás, lá do movimento de HIV, por você ser uma representante do povo aqui também, nesse espaço, tá? Um espaço novo que a gente acabou de lançar. Muito obrigado mesmo por você estar aqui, tá? Obrigado, Pierre, obrigado pessoal que está aqui, obrigado ao Lucas que está aqui também ajudando a gente aqui na produção. Obrigada, tá? Lucas. O meu assessor também, Lucas. Os meninos, o Lucas também está aqui. Beijo para vocês. Mas beijo. Só te agradecer. Tchau, tchau. Obrigado, gratidão por ter aceitado o convite. Obrigada, Pierre. Beijo, Obrigada, gente. João. Produção.